Se você quer apertar o parafuso nas suas campanhas, fazendo com que as suas comunicações performem melhor, ou seja, tenha uma abertura melhor, aumente os seus cliques e no fundo, converta mais, fica aqui comigo que eu quero mostrar para você não só as principais métricas que você deve olhar, como todas as possíveis para você poder analisar e aquelas que são essenciais, que você realmente precisa apertar o parafuso para poder fazer com que elas consigam escalar ainda mais. Seja muito bem-vindo e eu quero já partir aqui para a tela do computador para mostrar essa pesquisa da Litmos que foi feita em 2020 e não achem que é porque foi feita em 2020 que é uma pesquisa que está desatualizada, muito pelo contrário, e principalmente olhando para mutação do e-mail ao longo dos anos, tá? Você vai ver que de 2020 para cá o Instagram mudou, de 2020 para cá o YouTube mudou, de 2020 para cá o TikTok mudou, tudo mudou absurdamente. Porém, as mudanças que aconteceram no e-mail, elas foram mínimas, tá? E aí acaba que essa pesquisa, ela fica cada vez mais atualizada. Então, é natural que... Mais atualizada não, né? Mas que ela não tenha tantas modificações. Então, isso aqui praticamente continua imutável no sentido de lógica, tá? Mas é importante aqui, essa pesquisa da Litmos, ela foi feita com aproximadamente 2.000 pessoas. Foi feita uma pesquisa de 2025, que eu não consegui fazer o download, mas ela está muito próxima a essa pesquisa. E ela mostra aqui que é uma pesquisa que mostra a porcentagem de pessoas que responderam, que foram traqueadas as métricas do e-mail, né? O que as pessoas normalmente olham, o tracking que eles olham no e-mail. E olha que curioso, muitas pessoas, 95% das pessoas, estão focadas no quê? Nas aberturas, assim como 88% das pessoas focadas no clique, depois desinscrições, depois o click to open rate, que é diferente do click rate, ou seja, o click to open, você olha as pessoas que abriram versus as pessoas que clicaram. O clique geral, você olha as pessoas que foram enviadas o e-mail, então não é mais as abertas, mas as pessoas que enviaram o e-mail versus os cliques. E por assim vai, né? O bounce, a conversão, taxa de conversão, a entregabilidade e uma porrada de coisa. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é que, de fato, muitas pessoas acabam olhando para a principal métrica aqui, que é a parte de abertura. Porém, conforme foram passando os anos, as aberturas elas começaram a ser cada vez menos importantes. Assim como daqui para frente também vai ser cada vez menos importante, no sentido de, às vezes você tem métricas boas, métricas altas, mas você não tem um engajamento dentro desses e-mails. E no fundo, o que realmente importa pra gente não é se uma pessoa abriu um e-mail ou não, mas foi a interação que essa pessoa teve com o nosso e-mail. E isso aqui importa muito porque é como se fosse a métrica de seguidores dentro do Instagram. Você provavelmente olha sim as métricas de seguidores no Instagram, mas mais importante do que as métricas de seguidores são os comentários, são as curtidas, são quantas pessoas estão vendo seus stories. Isso acaba sendo muito mais primário do que propriamente o número de seguidores, porque é uma métrica que exige mais da pessoa. Vamos supor, você comentar num post, numa foto de alguém, num carrossel que seja, precisa de um esforço um pouco maior do que você simplesmente seguir a pessoa. Embora eu ache que as pessoas elas estão cada vez mais ganhando consciência em relação a seguir, eu acredito que para você comentar, você precisa fazer um esforço maior. E esse esforço acaba sendo mais valioso do que propriamente uma curtida até, porque também é mais fácil até, mas o comentário acaba sendo mais interessante, assim como o salvamento ou até mesmo um encaminhamento. É um esforço um pouco maior do que simplesmente uma curtida ou do que simplesmente ganhar um seguidor. Então é importante fazer esse paralelo, porque daí você também consegue entender que a abertura sim é importante, você consegue pegar a pessoa ali pela headline que você fez, só que existem outras métricas a serem analisadas. E na minha visão, as principais métricas que precisam e deveriam ser analisadas eu gosto de click rate e click to open rate, porque, como eu disse, essa aqui é analisando os envios geral, essa aqui é analisando as aberturas. E eu vou falar as métricas aqui bem por cima, tá? Levando em consideração um mercado mais de mercado digital, porque as aberturas aqui, as métricas como um todo, elas podem variar de setor para setor, de serviço para serviço, de nicho para nicho. Então, o que eu vou falar aqui é com base na minha experiência e não como uma verdade absoluta, porque precisa ver caso a caso. Mas eu gosto de analisar a taxa de abertura,
open rate, click to open rate, e também gosto de analisar a conversão. Essa, para mim, são as principais, até porque nem todas essas métricas aqui a gente tem disponíveis em todas as plataformas para poder analisar. Por exemplo, a nível de mapeamento de plataforma, na minha visão, HubSpot é uma das plataformas mais fora da curva para você poder analisar as métricas gerais, porque ela te mostra tempo do e-mail, quanto tempo a pessoa passou no e-mail, começa a te mostrar gráficos muito mais robustos, embora, por exemplo, o ActiveCampaign ele esteja melhorando muito a questão de métrica em conjunto com inteligência artificial. Isso, na minha visão, sobressai ainda do HubSpot. Mas a nível de gráfico, a nível de quanto tempo passa, a nível de cliques em cada link e tudo mais, o HubSpot ele é muito foda. Só que o HubSpot é aquele negócio. É uma plataforma que é cara. Se você for analisar e comparar com outras plataformas, você vai ver que normalmente quem usa HubSpot é porque também utiliza o CRM e também já está num patamar diferente, não é uma pessoa que está começando agora no digital, uma pessoa que está faturando ali só R$100 mil por mês, e sim uma empresa que está mais robusta, tanto que as empresas que eu trabalhei com o HubSpot, tipo, uma faturava 20 milhões mês, a outra faturava 3 milhões mês, você vê que a estrutura é diferente para cada empresa. Mas tem casos e casos, tá? Por isso que também eu vou fazer um vídeo até depois sobre como você deve escolher uma plataforma de e-mail. E na minha visão, o ActiveCampaign é uma boa plataforma para ser escolhida. Tanto a nível de custo, não é uma das mais baratas, mas a nível de custo-benefício, de custo-ferramenta, ele funciona muito bem. Taxa de conversão. E eu quero passar um pouco sobre essas métricas e como você consegue, analisando essas métricas, conseguir fazer esses ajustes para conseguir melhorar a performance e, consequentemente, escalar o seu volume, por exemplo, de leads que vão entrar na sua plataforma, escalar a sua gestão de tráfego, sabendo que esses leads eles vão estar tendo uma boa abertura, que eles vão estar sendo bem recebidos, e isso é muito importante no contexto de não vamos olhar só para custo por lead, vamos olhar para a qualidade do lead, e a qualidade do lead a gente consegue olhar muito aqui dentro, tá? E dentro dessas métricas, o que não é uma propriamente métrica de e-mail, é um negócio que a gente chama de lead scoring, que é a pontuação de um lead. E existem sim pessoas que são mais preparadas, que estão mais quentes, que são mais qualificadas do que outras que não são tão qualificadas, caíram ali de paraquedas, que por curiosidade decidiram dar o e-mail para poder receber algum material gratuito e tudo mais. Então, isso tudo precisa ser muito bem analisado para que você também consiga entender a qualidade desse lead. Mas o que é entendido aqui é que todas essas métricas, em conjunto, e quando elas são analisadas de uma forma não individual, mas sim global, fazem com que você consiga entender ainda mais sobre cada cliente. Por isso que eu falo muito sobre lead scoring, mas também falo sobre entender os comportamentos de um lead dentro da sua plataforma de e-mail. Ou seja, se essa pessoa está interagindo, quantos e-mails ela abriu, quantos e-mails ela clicou, quantos e-mails ela já recebeu, qual é a taxa entre um e outro. Tem um plugin dentro do ActiveCampaign que está disponível para pouquíssimas pessoas, que chama Email Analytics, que é basicamente um analytics que você instala dentro do e-mail e ele puxa todas as métricas. E o melhor disso é que se você tem um histórico passado, se a sua conta é antiga, você consegue tranquilamente fazer com que o histórico seja puxado para você reconhecer todas as métricas dos seus clientes. Se você quer instalar esse plugin, me chama lá no direct do Instagram, que vai ter um link aqui na descrição, e me fala Email Analytics só para eu entender que você quer isso instalado no seu ActiveCampaign. Que, de verdade, isso mudou absurdamente a métrica dos meus clientes, até o conhecimento que eu tinha de cada lead. Mas vamos aqui para as métricas. Olha só, a gente tem sim essas métricas que na minha visão são as principais e a gente tem que analisar, mas tem algumas aqui que não podem ser desconsideradas, como por exemplo, unsubscribe rate, a taxa de desinscrição. Isso vai dizer muito sobre a qualidade de cada lead e a qualidade da sua comunicação. Se existir uma desinscrição muito grande na sua base, isso quer dizer que você está trazendo um lead pobre, não pobre no sentido financeiro, mas pobre no sentido de qualidade, assim como talvez esses leads até sejam de qualidade, mas você não está ofertando aquilo que é bom, não está ofertando aquilo que a pessoa precisa, ou não está com uma qualidade boa na comunicação.
não vou dizer muito erro de português, mas às vezes é até uma questão de mandar para a caixa de spam da pessoa, mandar muito para promoções, e isso fazer com que a comunicação não seja uma comunicação muito atrativa a ponto dessa pessoa querer ficar na sua base, tá? Então, é bom analisar isso aqui. Eu não vou falar muito sobre essas métricas secundárias, na minha visão, mas open rate, o ideal 20%, 25%, click rate de 1% a 5% seria o ideal. Click to open rate, que é a relação dos abertos versus os cliques. É bom que esteja ali de 10% a 15%. E a taxa de conversão, isso aqui não dá para eu analisar, tá? Por conta de, às vezes, sua conversão pode ser de venda, pode ser uma conversão de cadastro, pode ser N conversões. Mas, no geral, o ideal é que você esteja com um faturamento de 5% a 15% com a sua base de leads, tá? Se não estiver feito isso, pode ter certeza que existem algumas oportunidades para você poder melhorar aí na sua base. Click to open rate, vou colocar aqui, ó, para ficar mais palpável, mais de 10%. Click to open rate, vou colocar mais de 1%. Lembrando que isso aqui é geral, tá? E aqui, mais de 20%. Fechou? Daí passando por cima aqui das métricas, bounce é se o e-mail ele tá retornando da caixa de entrada da pessoa. Ou seja, seu e-mail não está chegando, e isso pode ser porque o e-mail é falso, pode ser porque o e-mail ele não existe mais, porque o e-mail está cheio. Tanto que existe soft bounce e hard bounce. O soft bounce é quando o e-mail até existe, só que a caixa da pessoa está cheia ou por algum motivo ele está sendo rejeitado pelo e-mail da pessoa. Agora o hard bounce é quando a pessoa ela dá um e-mail falso, dá um e-mail que já foi excluído, dá um e-mail errado, gmail, sem o L no final.com, hotmail.com, isso tudo pode ser considerado um hard bounce. E normalmente as plataformas elas já descadastram as pessoas do hard bounce. Mas se não descadastrar, tanto soft quanto hard, é importante vocês estar lá. Não é um plugin muito propriamente para poder simplesmente dar um clique, mas tem uma live aqui que eu falo sobre o Easy Mail Verification e o Quick Mail Verification, que mostra se o e-mail ele é falso ou não, se está cheio ou não. Isso vai fazendo com que você consiga limpar ainda mais a sua base de forma automática. A entregabilidade, que no caso aqui, o ideal mesmo, 100%. Mas se tiver 99%, 98%, ela tá boa. Tamanho da lista, isso na minha visão é uma das métricas muito importantes, porque eu vou colocar até como verdinho aqui, porque uma base que não está crescendo, ela naturalmente está morrendo, então é importante que você consiga, de forma consistente, ir criando estratégias, iscas, lead magnets ou o que for, para você ir colocando leads dentro da sua base, porque se você continuar com uma base fixa de 10 mil leads, ao longo do tempo, com as suas comunicações, com seus e-mails de venda, com as suas estratégias de lançamento como um todo, ela se torna daqui a 3 meses 7 mil, 8 mil pessoas, porque as pessoas elas vão se desinscrevendo, elas vão perdendo interesse, elas vão comprando dos concorrentes, elas vão resolvendo os problemas dela, que sejam, elas morrem às vezes, os e-mails são excluídos, então o natural é que essa lista ela vá diminuindo, mas você vê aqui, somente 37% das pessoas acabam olhando isso, e essa é uma métrica muito importante, que é o crescimento da lista. Ou seja, quantas pessoas você consegue fazer com que a sua comunicação apareça de uma forma previsível. Isso aqui é muito importante. As suas taxas de spam, isso aqui é o quanto seu e-mail está indo para a lixeira eletrônica, spam. Os tipos de e-mail, né? Não é os tipos de e-mail, né? Mas são os dispositivos que os clientes usam, e aí envolve normalmente, né? Tanto sistema operacional quanto se é mobile, se é desktop ou o que seja. E é importante você saber isso aqui, não só por conta de simplesmente curiosidade ou saber se o seu público tem um poder aquisitivo maior ou menor, porque compra iPhone, porque compra Android, porque isso aí até se torna um pouco relativo para se analisar. Mas sim para você conseguir fazer os testes essenciais quando, por exemplo, você for mandar uma campanha importante, testar para iOS, testar para Android, testar num Gmail, num Yahoo, testar num Hotmail, testar num iPhone, testar num desktop. Isso tudo aqui é importante para que você consiga fazer testes melhores. Mas eu não vou colocar essa como uma métrica principal, tá?
o tempo de leitura do e-mail. Isso aqui é muito bom, principalmente para newsletters. Isso aqui não está disponível em todas as plataformas como um todo, mas, como eu falei, no HubSpot tem essa métrica e eu gostava, pelo menos, muito de analisar. A venda por subscriber, por inscrito na sua lista, que normalmente é de R$1 por lead. Isso aqui é uma métrica que eu peguei do Russell, que ele fala que se um lead não está me gerando R$1 na minha base por mês, é porque tem algo errado. A qualidade do lead está baixa, ou eu não estou fazendo as estratégias necessárias para nutrir esses leads, ou a qualidade dele está ruim. Então, isso aqui também é uma métrica legal para você poder analisar. O retorno sobre investimento, ou seja, quanto você investe na sua plataforma de e-mail, no seu gestor de e-mail versus o quanto isso está te retornando, o quanto você às vezes investe em tráfego e o quanto isso te retorna. Isso normalmente é mais comum o ROI no tráfego pago, né? Se você investe R$10.000 e retornou R$100.000, você tem um ROI de 10%? 1%? 10%, né? 10%. E normalmente o retorno sobre investimento do e-mail marketing é um dos maiores entre os canais de WhatsApp, de Instagram, de gestão de tráfego, principalmente, porque você tem que botar muita grana. Então, isso aqui é importante. Lifetime value, ou seja, o tempo entre um cliente entrar, um inscrito entrar, e ele ficar na nossa base, eu chamo ele de LTF, que é o Lifetime Lead. É o tempo que esse lead fica na nossa plataforma e vai ascendendo, vai comprando outros produtos nossos. Eu vou deixar um vídeo aqui no final do canal para vocês entenderem como calcular esse LTL da sua empresa, para você também entender qual é o momento ideal para você poder fazer uma limpeza. Compartilhamentos, tempo de produção de um e-mail, os erros de um e-mail e os prints desse e-mail. Engraçado, não tem respostas aqui, né? Não tem respostas, mas respostas também é uma métrica importante para ser vista, mas não é porque ela é importante que ela também é muito analisada. Normalmente são essas métricas. E uma coisa importante aqui é que, junto com no final também vou deixar outro vídeo que vai ser legal para você poder assistir, que é a metodologia show para você poder fazer e-mails de alta conversão, que envolve várias etapas entre segmentação, montagem de headline, contexto e oferta que você vai mandar. E aí isso tudo vai englobar a forma como a gente pode ajustar, por exemplo, essas métricas aqui, principalmente, para poder alcançar ainda mais pessoas. Então vamos lá, se você quer, por exemplo, melhorar suas taxas de abertura, existem duas coisas que você pode melhorar aqui. Então vamos lá. Para melhorar a abertura, vou puxar aqui. Para melhorar a sua abertura, você pode mexer com duas coisas. Primeiro, a sua segmentação. Segundo, a sua headline. E eu vou colocar terceiro, tá? Que poderia entrar junto com headline, mas é a linha fina. Se você tá com uma abertura baixa, se você não tá tendo um resultado legal, ou seja, tá 15%, tá 10%, isso quer dizer que você pode estar tendo um problema de três coisas. Deixar mais bonitinho aqui. Tá com algum problema de segmentação, ou seja, você não está mandando os e-mails que as pessoas querem ler, porque você não está segmentando bem para as pessoas que você está mandando, ou porque a qualidade do lead, que envolve segmentação também, ela está baixa, ou seja, o tráfego está mandando lead muito desqualificado, leads que não querem abrir os nossos e-mails. Então, isso faz com que a gente precise segmentar melhor os e-mails dentro da nossa plataforma de e-mail para poder ter boas aberturas. Talvez seja porque a sua headline ela não esteja boa, tá? Talvez seja porque você não está conectando o título com as pessoas que estão recebendo esse e-mail. Por isso que toda vez na hora de escrever um e-mail ou na hora de eu enviar um e-mail, eu fico refletindo sobre para quem eu estou mandando esse e-mail, o contexto da pessoa, o momento que ela pode estar lendo, para eu saber se o título está condizente, está coerente com aquilo que eu estou mandando. Então isso aqui é importante para você poder fazer a análise de se suas aberturas estão boas e como você pode puxar essas aberturas para cima. A segunda coisa que a gente falou aqui é eu vou usar o click rate quanto o click to open rate como uma métrica muito semelhante, tá? Porque aqui envolve o clique. Então vou colocar aqui o clique. Normalmente essa métrica ela pode estar baixa por conta de qualidade
é que tudo vai envolver um pouco a qualidade do lead, porque você pode até ter uma boa abertura, mas às vezes foi porque você mandou um clickbait muito forte. E aí não quer dizer... Por isso que eu falo que a abertura em si não quer dizer tanta coisa. Ela é um norte, mas ela não é a métrica principal do nosso negócio. Clique. Então eu vou tirar até a parte de segmentação, vou focar no que a gente pode melhorar para poder aumentar os cliques que nem envolvam a sua qualidade do lead. Primeira coisa seria o contexto. Eu vou colocar aqui, ó. Se você assistiu o vídeo que eu vou colocar ali no final do canal para entender a metodologia show, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Que é lead mais contexto, que são as duas primeiras linhas, os dois primeiros parágrafos que a pessoa, basicamente de forma inconsciente, analisa para poder decidir se vai ler o e-mail ou não. Então, se essas duas primeiras frases, ou primeira frase, ela não tiver muito boa a ponto de chamar a atenção da pessoa de forma consciente ou inconsciente, querer continuar lendo o e-mail, isso aqui vai poder impactar no desenvolvimento do e-mail como um todo e, naturalmente, impactar também no nosso clique. Então, veja se a copy, né? Isso envolve a copy do e-mail, mas veja se a copy ela tá boa e alinhada. E, principalmente, o CTA. Se o direcionamento que você fez está condizente com para quem você mandou esse e-mail e com o desenvolvimento do e-mail como um todo, porque daí você está contando uma história bonitinha, tal, e aí no fim das contas você pega e manda a pessoa para, sei lá, para um produto nada a ver seu. E aí não vai gerar clique, entendeu? E aí então, veja muito bem se, vou até colocar aqui, produto, link, oferta, analisar isso aqui, tá? E aí, por último, mas não menos importante, a gente precisa analisar a conversão. E a conversão normalmente acontece por N fatores, tá? Mas vamos analisar aqui como você pode melhorar essa conversão. Um dos fatores envolve sim a questão de... Peraí, vou deixar bonitinho aqui. Beleza. Um desses fatores, claro que pode ser por conta da qualidade do lead, pode ser porque a copy não está coerente com o título, pode ser porque a oferta não esteja condizente com o texto e com a qualidade do lead, mas deixando de analisar tudo isso, porque uma coisa acaba impactando a outra, como se fosse uma cadeia, a conversão, ela pode ser por conta de carregamento de página, ou seja, você até que está conseguindo, se você tem uma abertura boa, tem um clique bom, mas não está convertendo, é porque as ofertas que você está fazendo não podem, vou até colocar aqui, oferta não muito atrativa, checkout fraco, tempo de carregamento de página, eu vou colocar order bump, mas no fundo tá como oferta também. Pronto, acho que essas são as principais, assim, a nível de conversão. Porque se você está tendo um clique bom, normalmente é porque a pessoa ela teve o interesse de ir para o próximo nível, de entender ainda mais de forma a fundo o que você está oferecendo, de ter curiosidade para ver a página, de poder ler um pouquinho mais sobre aquilo que você está falando. Então, se a sua página não estiver carregando bem, se a oferta, se não tiver, claro, mostrando o preço, por exemplo, dentro do seu e-mail, ela for ver, ela não está muito boa, ela não está condizente com o seu público, com o poder aquisitivo desse público, isso pode impactar também. Se o checkout estiver fraco, não estiver bem layoutado, não estiver personalizado, não estiver com os order bumps e tudo mais, isso pode impactar bastante, tá? Então, como eu disse, eu vou deixar 2 vídeos aqui no final do canal. Um é para você entender a metodologia show e eu iria para esse vídeo para você poder entender melhor como, além de fazer esses pequenos apertos de parafuso, você consegue fazer com que, utilizando essa metodologia, as suas comunicações se tornem muito mais atrativas. Te vejo lá, tamo juntos e valeu!